Olá, bom dia. Estamos iniciando aí agora a aula de Geografia, dando continuidade então à unidade 6, sobre as transformações dos meios de transporte e de comunicação. Bom, nós vamos dar continuidade aí, começando da página 138, que foi onde nós paramos na aula passada, que já vem aí com Você Sabia, né? Falando sobre o meio de transporte, que é um meio de transporte individual, que é a bicicleta, falando também quando ela foi inventada, que foi por volta de 1800, de lá para cá ela vem se tornando cada vez mais leve e veloz. Além de servir como meio de transporte, as bicicletas são utilizadas para práticas de lazer e de esporte. E muito utilizada também por conta da preservação em relação ao meio ambiente, porque ela não libera poluentes como os carros fazem, né? Porque ela não tem queima de combustível. Então, anda sendo um transporte alternativo, um transporte individual, que está cada vez mais sendo utilizado pelas pessoas. Bom, nós vamos agora associar o transporte às atividades econômicas no Brasil. Por quê? Porque, como nós já falamos anteriormente, nós precisamos dos meios de transporte para transportar alimentos, mercadorias, petróleo e tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia que nós temos necessidade de utilizá-las. Então, no nosso país, as pessoas e as mercadorias são transportadas diariamente por meio das diversas redes viárias implantadas em todo o território. Entre elas, destacam-se pela rede de transporte terrestre, ou seja, que é por terra, nós temos aí, grifem aí todos eles, ferroviário, rodoviário, hidroviário e o aeroviário, tá? Então, o ferroviário é o transporte realizado pelos trens por meio das linhas férreas instaladas no país. Já o rodoviário são transportes realizados por ônibus, caminhões e veículos por meio das estradas asfaltadas e de terra. O hidroviário, né, que já é um transporte aquático, ele não é um transporte terrestre, tanto o hidroviário já não faz mais o transporte por terra, e o aeroviário já é um transporte aéreo. Então, nós temos aí essas três categorias, né? Rede de transporte terrestre, que foi o ferroviário e o rodoviário, citado agora. Agora nós vamos falar sobre o transporte aquático, que é o hidroviário, que é um tipo de transporte também que faz parte da rede de transporte. O hidroviário é o transporte realizado pelas embarcações por meio dos rios. E agora nós vamos citar aí a rede de transporte aéreo, né, que é pelo ar. Transporte realizado pelos aviões, que é o aeroviário, e helicópteros, por meio de vias aéreas presentes no país. Bom, nós temos aqui as palavras e o texto, né? Palavras novas para que vocês possam saber o significado delas. Viária, via, isto é, caminho por onde passa um meio de transporte. E vias aéreas são caminhos percorridos por aviões e demais meios de transportes aéreos. Na página 139 aí, vem falando sobre o transporte rodoviário. Porque, querendo ou não, ele é o mais utilizado no Brasil. Cerca de 62% do transporte é feito através das rodovias, tá? Então, grifem aí, o transporte rodoviário é o mais utilizado no território brasileiro. Cerca de 62% do transporte de passageiros e mercadorias é realizado por meio de automóveis. Porém, a maior parte das rodovias brasileiras não é asfaltada. Esse fator prejudica o transporte, pois ele se torna mais lento, perigoso e custoso. Por quê? Porque às vezes as pessoas pegam uma rodovia, né, que às vezes não é asfaltada, que tem atoleiros, essa mercadoria pode perder durante o transporte, se caso o caminhão estragar no meio do caminho, e não ter alguém que possa socorrê-lo ali no tempo hábil para essa mercadoria chegar. Então, realmente é algo que às vezes frustra e que deixa a desejar por conta dessa falta aí de acessibilidade, tá? Então, nós temos aí a ilustração mostrando que a gente tem muita rodovia que não é pavimentada. O que é pavimentada? Que não é asfaltada, que não tem o asfalto, que é de terra, tá? Grifem aí também. O transporte realizado por meio das ferrovias é o segundo mais utilizado no Brasil, que é por
trilhos, né? Ao longo dos últimos anos, o uso dos trens para carregar mercadorias aumentou e atualmente as ferrovias são responsáveis por transportar grande parte dos produtos do país. Grifem também, os rios brasileiros também são utilizados para o transporte de mercadorias e em algumas regiões as embarcações são o principal meio de transporte de passageiros. Então, temos a ilustração também, né, do tipo de transporte hidroviário, que é um dos mais utilizados na região norte do Brasil, principalmente pelas famílias ribeirinhas, né, que moram aí e necessitam desse transporte para pesca, para transporte do pescado e outras coisas. Bom, ao chegar nos portos, as mercadorias são transferidas dos caminhões, trens ou embarcações para os grandes navios cargueiros. De lá, eles atravessam mares e oceanos até chegar em outros países. O transporte hidroviário representa cerca de 12% do transporte realizado no Brasil. Por fim, o transporte aéreo. Ele é o menos utilizado no país, tá? Grifem isso aí. O transporte aéreo é o menos utilizado no país. Apesar disso, o uso de aviões tem aumentado nos últimos anos, né? É um transporte menos utilizado por conta, inclusive, da despesa, por conta também de muitas pessoas terem ainda receio de utilizar esse tipo de transporte, então ele é menos utilizado. Aí vem a pergunta do número 3. Qual é a rede de transporte mais utilizada no Brasil? Ferroviária, hidroviária, rodoviária ou aeroviária? Falamos bem no início da página aí, grifamos, está no primeiro parágrafo a resposta dessa pergunta, tá? Página 140, nós temos aí o mapeando, a tia Grazi vai explicar. Quando acabar a videoaula, vocês retornam e respondam. No final da videoaula vai estar o gabarito com as respostas, tá? Mapeando. Os mapas a seguir ilustram as redes de transporte terrestre, aquático e aéreo do Brasil. Observe-o e responda as questões. Nós temos aí a rede de transporte terrestre em 2017, tá? Pela legenda, nós conseguimos fazer as identificações. A legenda está aqui, ó, do lado esquerdo da página, escrito aqui rodovias, tá? O que está de vermelho aí em linha reta são rodovias, é o que tem maior quantidade, estão vendo? O que está aí em branco, né, estão pavimentadas. Essas rodovias pavimentadas, desculpe, é o que está de vermelho, tá? As rodovias pavimentadas, que tem asfalto. Rodovias em pavimentação, ou seja, que estão sendo asfaltadas. É essa que está com os tracinhos maiores, tá? Aqui está com os tracinhos bem menores, pequenininhos, são as estradas sem pavimentação, ok? E essas aqui que imitam os trilhozinhos são as ferrovias. Só de olhar no mapa, nós podemos observar que nós temos uma grande quantidade aí, né, de rodovias, que é o meio de transporte mais utilizados. Tanto rodovia pavimentadas, rodovias em pavimentação e estradas sem pavimentação. Então, ela é utilizada em grande escala as rodovias, né? O transporte terrestre aí. Aí vem a pergunta, de que forma as estradas e ferrovias estão representadas no mapa? Ou seja, que jeito que ela aparece aí? É só você explicar qual é a cor, né? Que ela está sendo representada por linhas de quais cores. Já as ferrovias estão representadas por linhas com traços que imitam, né, os trilhos na cor tal. Então, vocês vão explicar aí como é que ela está no mapa, que jeito que eles colocaram elas no mapa. É só você olhar aí na legenda que você consegue responder essa pergunta, tá? Cite 2 estados do Brasil que possuem uma grande quantidade de estradas. Tem vários, né? Mas a gente vê maior concentração aqui, né? Em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, nós temos aqui uma concentração maior de rodovias. Temos também rodovias aqui no Nordeste, né? Nessa região. Então,
é só você citar 2, está pedindo 2. Tem Minas Gerais, tem Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Você vai citar apenas 2, certo? Já na página 141, nós temos a rede, o mapa de rede de transporte aquático e aéreo, por água e por ar, né? Certo? O que está de cinza, representado aí de cinza, é marítimo, ou seja, por mar, certo? Fluvial é esse que está aí de verdinho, ok? Hidrovias é esse que é representado por 2 tracinhos aí, é só você olhar aqui na legenda, tá? Então, marítimo e fluvial. E a hidrovia. Nós temos aqui os aeroportos também, representado. Esse com o aviãozinho maior, aí o círculo amarelo, o avião maior, são aeroportos internacionais. E esse com o avião menor e o círculo menor são aeroportos domésticos, tá? Aeroportos menores. Aí a pergunta, associe as colunas e indique como são representadas as redes de transporte aquático e aéreo no mapa. Hidrovias é representada por quê? Por símbolos de navios, por linhas azuis ou por símbolos de aviões? Tá fácil aí, é só olhar na legenda. Os portos, por símbolos de navios, por linhas azuis ou por símbolos de aviões? Portos, gente, são aqueles locais onde são atracados os navios, aonde recebe as mercadorias. Então, ele é representado por símbolo de quê? E os aeroportos, que são aqueles que recebem os aviões, né? Então, ele é representado por símbolo de quê? Tá? Qual a região do Brasil apresenta maior quantidade de aeroportos? Eu estou falando de região. O Brasil é dividido em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Observando o mapa aí, quais são as regiões que mais que apresentam maior quantidade aí de aeroportos? Então, nós temos a região Sul e a região Sudeste. Região Sul, aqui onde está o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E a região Sudeste, onde eu tenho Rio de Janeiro, São Paulo, né? São as regiões que mais recebem, que mais tem aí uma quantidade de aeroportos, ok? Dando continuidade aí, então, já expliquei, depois no final da videoaula vocês respondem. Nós vamos falar também sobre os meios de comunicação agora. Se os meios de transportes foram importantes e são, né, para o transporte de mercadorias, para que a gente possa aí, ter esse acesso, ter essa, para ter o nosso deslocamento mais facilitado, os meios de comunicação também foram essenciais para facilitar a nossa comunicação com pessoas a longa distância, com pessoas que às vezes eu preciso ter um contato imediato, rápido, e eu consigo fazer isso, coisa que eu não conseguia. Nós temos meios de comunicação individual, que é aquele que eu quero falar diretamente só com a pessoa, meios de comunicação em massa, televisão, rádio, que passa a notícia para todo mundo de uma vez só. Então, são muito importantes os meios de comunicação também, evoluíram muito ao longo do tempo. Assim como os transportes e os meios de comunicação também evoluíram ao longo do tempo e contribuíram para transformar o espaço geográfico, tornando o mundo mais conectado. Grifem isso aí. Os meios de comunicação servem para transmitir informações, mensagens e ideias para as pessoas. Por isso, eles podem utilizar diversos tipos de linguagem, como escrita, sonora, visual e digital. Escrita é que eu escrevo, sonora, aqui eu escuto, visual, aqui eu vejo, e digital, aqui eu digito, tá? Eles também podem ter diferentes finalidades. Uns servem para possibilitar a comunicação individual. Grifem aí o que é comunicação individual. Isto é, entre 2 pessoas ou entre grupos de pessoas, até pessoas. Porém, existem outros cujo objetivo, grifem aí, cujo objetivo
é transmitir informações para uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Eles são denominados meios de comunicação de massa, ok? Os primeiros grupos humanos estabeleceram formas de linguagem para se comunicar e deixar mensagens para os demais. Isso nós já vimos aí lá na disciplina de história, tá? Grifem aí. A pintura rupestre, por exemplo, é considerado um dos primeiros meios de comunicação. Elas eram feitas nas superfícies das rochas e paredes de cavernas e geralmente retratavam animais, plantas, pessoas e símbolos abstratos que representavam o cotidiano daquela época. Aí a gente tem uma ilustração de uma pintura rupestre encontrada na Argentina, que era um dos primeiros meios aí de comunicação entre as pessoas na pré-história. Grifem aí também, a pintura rupestre é um exemplo de linguagem visual, tá? Grifem até visual. Porém, com o passar do tempo, novas formas de linguagem foram desenvolvidas por grupos humanos espalhados por diversas regiões do mundo. Algumas comunidades tradicionais, por exemplo, ainda se comunicam por meio de sons produzidos por tambores ou instrumentos musicais, né? Esses que são por tambores ou instrumentos musicais são sonoros e não visuais, ok? Continuando aí, então, na página 143, os meios de comunicação foram aprimorando com o desenvolvimento da escrita. O surgimento do correio permitiu que as ideias e as informações, grifem-se aí sobre o surgimento dos correios, pudessem atingir grandes distâncias. E as cartas escritas à mão se tornaram a principal forma de comunicação entre as pessoas que estavam em lugares diferentes. Só que nós já sabemos que essa carta demorava muito tempo para chegar, né? Mas já era uma evolução. Por causa da escrita, eu já podia enviar cartas para as pessoas para me comunicar. Durante muito tempo, a comunicação em massa era realizada por meio da circulação de jornais e revistas. Não se sabe ao certo quando esse meio de comunicação foi inventado, mas com a invenção da máquina de impressão pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV, as informações que antes eram escritas manualmente em folhas de papel passaram a ser impressas, tornando a publicação de jornais, revistas e livros mais rápida e mais abrangente, devido à maior quantidade. Então, nós temos aí o número 4 que diz: observe a fotografia a seguir de um jornal antigo e compare-o com um jornal de hoje. Quais transformações ocorreram nos jornais ao longo do tempo? Né? A aparência, o tipo de letra, a imagem, a ilustração, né? Nós temos as imagens com as legendas, então houveram muitas transformações aí. Mas essa resposta, ela é pessoal, tá? Dando continuidade agora na página 144, nós temos aí, conheço o artista, tá? Falando sobre Ziraldo, que é um dos principais cartunistas do Brasil, que foi quem criou aí o Menino Maluquinho. Aí vem falando um pouco sobre a vida desse artista, sobre a vida de Ziraldo, que foi tão importante aí para o Brasil, nessas histórias em quadrinhos, nas charges que ele publicava, né, para os jornais e revistas. Depois, vocês façam a leitura para conhecer um pouco aí sobre a história de Ziraldo, o criador de Menino Maluquinho, tá? A Turma do Pererê. Então, são personagens bem conhecidos aí de Ziraldo, certo? Na página 145, vem falando aí, logo em seguida, a criação da impressora, né? Da maneira de imprimir o jornal. Mais tarde, no século XIX, foi criado um aparelho capaz de realizar a comunicação a longa distância e de forma mais rápida, por meio de códigos. Grifem aí qual era esse aparelho: o telégrafo. Ele se tornou uma das maiores invenções da época e as informações passaram a ser transmitidas de forma mais confiável. Por isso, os telégrafos eram muito utilizados pelos órgãos militares de países que estavam em guerra. Grifem também
Somente com a invenção do telefone, as pessoas passaram a se comunicar mais facilmente. O aparelho de telefone foi inventado em 1870 pelo cientista britânico Alexander Graham Bell. Naquela época, somente as famílias mais ricas tinham acesso aos aparelhos e as chamadas não eram realizadas de forma direta. Era necessário ligar para uma central telefônica e nesse local as telefonistas recebiam as chamadas e transferiam a ligação para a pessoa com quem se desejava falar. Grifem aí. Mais tarde, no século XX, a popularização do rádio permitiu que notícias, músicas, novelas e partidas de futebol fossem transmitidas para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Com a linguagem sonora, o rádio se tornou um dos principais meios de comunicação de massa do mundo. Grifem aí também. No Brasil, a primeira transmissão de rádio ocorreu em 7 de setembro de 1922, com o discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa. De lá para cá, o aparelho se transformou ao longo do tempo e atualmente a programação do rádio pode ser escutada por meio de aplicativos instalados em equipamentos eletrônicos, como os smartphones. Aí nós temos a imagem de uma telefonista, operando uma central telefônica para realizar uma ligação, conforme nós acabamos de ler aí. Então, quando o telefone foi criado, você não conseguia fazer a ligação direta para a pessoa. Você ligava para uma central que tinha uma telefonista que atendia a sua ligação e aí ela passava a ligação para quem você queria ligar, tá? Então, tinha aí uma pessoa para fazer essa ligação para você. Página 146. Apesar dessas transformações, os brasileiros sempre mantiveram o hábito de utilizar o rádio para escutar música, saber das notícias, da previsão do tempo, dos locais de trânsito na cidade, etc. Então, aí nós temos um aparelho de rádio antigo, quando surgiu, e hoje nós podemos ouvir o rádio através do smartphone, tá? Décadas após a invenção do rádio, surgiu um novo aparelho que foi capaz de transformar os meios de comunicação a unir as linguagens visual e sonora. Grifem aí qual foi esse aparelho. A televisão se popularizou no século XX e hoje faz parte do dia a dia das pessoas. A primeira transmissão realizada no Brasil ocorreu em 1950 e naquela época as imagens eram em preto e branco. Atualmente, os dados do IBGE revelam que mais de 95% das casas brasileiras possuem pelo menos um televisor. Esse meio de comunicação é utilizado para transmitir telejornais, partidas de futebol e outros esportes em tempo real. Novelas, filmes, programas, desenhos, séries e uma enorme quantidade de publicidade por meio de imagens coloridas e digitais. Aí nós temos o número 5. Você costuma escutar rádio ou assistir a televisão? Com que frequência? O que você costuma escutar ou assistir? Essa daí é uma resposta pessoal, ok? Hoje em dia, um dos principais meios de comunicação individual é o telefone celular. Grifem isso aí, tá? Hoje em dia, um dos principais meios de comunicação individual é o celular. Grande parte das chamadas é realizada por meio desses aparelhos. Eles são pequenos, não possuem fios e por isso as pessoas podem utilizá-los em qualquer lugar. As chamadas não precisam mais ser conectadas às centrais telefônicas e são realizadas diretamente entre uma pessoa e outra. Continuando na página 147, o surgimento da internet nas últimas décadas, grifem isso daí também, provocou uma nova transformação nos meios de comunicação e nas nossas vidas. A circulação das informações se tornou mais rápida e a conversa entre as pessoas que vivem em diferentes países, por exemplo, se tornou instantânea. Agora é possível conhecer e obter notícias sobre lugares distantes em tempo real. Até real. Com a internet, nós podemos assistir a filmes, escutar músicas, ter acesso às redes sociais, conversar com as pessoas,
ler jornais e livros e etc. Além disso, os avanços tecnológicos recentes proporcionaram o surgimento de outros aparelhos, como smartphones, smart TVs, tablets, computadores e laptops, que se conectam facilmente à internet e permitem às pessoas navegar e usufruir dos conteúdos disponíveis nesse meio de comunicação. É possível observar na paisagem diversos elementos necessários para o funcionamento dos meios de comunicação, como redes de antenas, de telefones celulares e cabos de fibra ótica. Então, o acesso à internet transformou os meios de comunicação dos dias de hoje. O que é fibra ótica? São os cabos que servem para a transmissão de informações digitais, dados da internet e de televisão, tá? Através de cabo. Entretanto, muita gente no mundo todo ainda não tem acesso a esses recursos, que para muitos de nós já fazem parte do nosso cotidiano. Então, tem muita gente ainda que não tem acesso à internet. A internet não chegou para todos ainda, essa tecnologia ainda não chegou no alcance de todos, apesar de hoje ser muito utilizada, sim, pela maioria das pessoas. Mas tem muita gente ainda que não tem acesso. Converse com o colega sobre as questões a seguir. Você não vai conversar com um colega, mas você vai conversar com um familiar seu. Não precisa responder nada aí, é só uma conversa. Você costuma navegar na internet? Que tipo de aparelho utiliza para ter acesso à internet? Para que finalidade você usa a internet? Então, você vai ter uma conversa com um familiar seu, tá bom? Página 148. No Brasil, o acesso à internet tem se expandido em todas as regiões. De acordo com as estimativas do IBGE, grifem isso aí, cerca de 63% das casas brasileiras têm acesso à internet, por meio de computadores, smartphones ou outros aparelhos. Os jovens entre 18 e 24 anos pertencem à faixa etária da população que mais utiliza a internet. No entanto, há regiões do país que não possuem infraestrutura adequada de comunicação, como a presença de redes de antenas de telefones celulares de fibra ótica. Esse fator associado à falta de condições financeiras faz com que muitas pessoas não possuam acesso à internet facilmente. Então, ainda existem locais que não possuem acesso à internet por conta da dificuldade de levar esse acesso até eles, né? Falta de infraestrutura. Meios de comunicação e economia. Os atuais meios de comunicação são de grande importância para a economia. Muitas empresas utilizam as transmissões de rádio e TV para fazer propaganda e vender os produtos para os consumidores. Elas também podem entrar em contato com empresas de outros países e levar esses produtos para diversas regiões do mundo. Além disso, por meio da internet é possível fazer compras em lojas e supermercados virtuais, ter acesso à sua própria conta bancária para pagar contas, solicitar serviços, como os de chaveiro, encanador e etc. Bom, esse é o livro da escrita aí de Ruth Rocha. A Tia Grazi já passou para vocês em outro momento, né? Não quer saber mais. A Tia Grazi já passou ele para vocês na disciplina de História, tá? Em outro momento aí em PDF, ok? Página aí 149 e 150 vão para casa, ok? Aí você adivinha quem sou eu, você vai fazer uma brincadeira, você vai utilizar o material complementar que tem lá no final da apostila, na página 191, tá? Aqui da unidade 6, ok? É esse material aqui, esses adesivos que você vai usar. Você vai escolher uns adesivos, você vai fazer com alguém da sua casa e falar para você fazer com um colega. Mas como agora nós estamos nesse momento de pandemia, onde as aulas estão sendo através de videoaulas, nós não estamos tendo esse contato, você vai fazer com um familiar seu, tá? Você vai escolher um adesivo e não pode deixar esse familiar seu ver. E vai colar em um dos espaços que você tem aqui. Então, você escolhe um adesivo e cola ele aqui. Ele deverá fazer o mesmo, ou seja, escolher um adesivo e colar no espaço dele. Como o seu familiar não tem espaço, ele pode pegar uma folha ou algo nesse sentido e colar aí na folha, ou até mesmo não colar, só escolher um, tá?
E aí vocês vão dando dicas sobre o meio de comunicação que está na sua mão, fazendo perguntas sobre esses meios de comunicação, tá? Para ele descobrir qual é o meio de comunicação. É como se fosse aquela brincadeira Quem Sou Eu, né? Você vai dando dicas e ele vai ter que adivinhar se é ou não o meio de transporte que você está. Aí tem todo o passo a passo, explica direitinho como é que se faz a brincadeira, é bem tranquila e você faz então com o familiar, ok? Na página aí 150, deixando bem claro, gente, aí fala para usar a apostila do outro colega. Como nós não temos a apostila do outro colega, você vai ter que fazer essa brincadeira com alguém da sua família só usando os adesivos da sua apostila, do seu material, certo? Você pega uma imagem para você, seu familiar pega uma imagem para ele. E aí vocês vão tentando adivinhar qual é o meio de comunicação que o seu familiar está segurando ou que você está segurando, certo? Tá bom? É como se fosse um Quem Sou Eu, tá? Na página 150 é uma entrevista, você vai fazer com seus pais ou com as pessoas que vivem com você sobre a internet. Você vai colocar o nome dessa pessoa que você está entrevistando, o que ela é sua, se ela é seu pai, se ela é sua mãe, se ela é sua avó, seu avô, a idade. Como eles acessam a internet? Se é pelo computador, pelo smartphone, pelo tablet, laptop, se não for por nenhum, por qual outro? Qual é a frequência? Se é todos os dias, algumas vezes, tá? E para que usa a internet? Por qual motivo ele utiliza a internet? Certo? Aí vocês vão fazer aí essa entrevista com alguém da sua família, tá? Combinado? Então, no final aí da aula, a tia Grazi vai postar o gabarito daquelas questõezinhas que nós falamos aí anteriormente e na próxima aula nós vamos concluir aí a unidade 6, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.